alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós daremos continuidade nesse segundo trimestre do ano 2018, onde estamos estudando a revista que tem como tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Douglas Baptista. Nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de convidar os irmãos, como de costume, para louvar o Senhor com um hino da harpa cristã. O hino de número 75, Em Jesus tens a palma da vitória. Nós daremos início, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, à pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Este seminário em que a Igreja do Senhor está reunida no dia do Senhor para ouvir a palavra de Deus.
para aprender a palavra do Senhor. O ensino da palavra de Deus é algo que Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos, quando ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, o ensino da palavra do Senhor é de suma importância para o crescimento espiritual da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos proclamar as boas novas, ou o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da Escola Bíblica Dominical, também estamos evangelizando. A grande missão que Jesus determinou lá em Marcos 16:15, que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Então, vamos dar início à lição de número 2 desse segundo trimestre de 2018, que tem como título Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Nós sabemos que a família, ela hoje vem sendo alvo dos ataques do pós-modernismo e também do nosso adversário, que é Satanás. O inimigo das nossas almas, ele não vem, por sua vez, brincando em relação a um tema chamado família. Ele vem trabalhando fortemente para destruir a principal instituição que Deus criou, que é a família. E nós sabemos que ideologia de gênero é algo que vai contra a família cristã, contra o modelo, o padrão deixado na Bíblia Sagrada por nosso Deus, por nosso Pai Celestial, que nos determinou na sua palavra as normas, os padrões de família para a humanidade. Depois do pecado de Adão e Eva, por sua vez, Deus, ele deixou na sua palavra em Gênesis 2:24 para a nossa meditação. Os irmãos que têm Bíblia, podem abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24 da palavra do Senhor. O próprio Deus disse: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, podemos perceber que o padrão bíblico de família, de casamento, dentro da palavra do Senhor, está aqui em Gênesis 2:24, em que o varão, o homem, ele deixa o pai e a mãe e apega-se à sua mulher. Ou seja, gêneros diferentes. Por isso que nós somos heterossexuais. Nós cristãos, a mulher é heterossexual porque ela casa com a pessoa de outro gênero, do gênero masculino. Nós, do gênero masculino, por sua vez, somos heterossexuais porque nós casamos, por sua vez, com uma varoa do gênero feminino. Então, uma pessoa de outro gênero. Então, não podemos, de maneira nenhuma, meus amados irmãos, concordar com o homossexualismo, quando, por sua vez, pessoas do mesmo gênero, elas resolvem ter uma união matrimonial, porque foge dos padrões bíblicos, dos padrões éticos e morais da palavra de Deus. E o tema desse segundo trimestre da revista é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então, diante de Deus é uma imoralidade. O casamento de homossexual foge do padrão bíblico para as famílias da humanidade. E é justamente sobre isso que nós vamos abordar nessa lição. Vamos ler o texto áureo da lição que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo de número
27. Mais uma vez, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é uma confirmação de que Deus, ele criou macho e fêmea, e não fêmea e fêmea, e nem macho e macho. Então nós podemos, por sua vez, pela palavra de Deus, combater, por sua vez, este modelo que se chama-se ideologia de gênero, que Satanás vem tentando introduzir na sociedade pós-moderna. Vamos para a verdade prática. A doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizada. Então, a palavra do Senhor, ela não pode mudar, pois a Bíblia nos diz aqui em Mateus, leiam comigo, abra sua Bíblia, meus amados, Mateus, capítulo 24, versículo de número 35. Amém? Que nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então podemos perceber que a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser relativizada com o decorrer do tempo. Tanto no passado como no presente e no futuro, a palavra de Deus é a mesma. Nós podemos ver aqui Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor, confirmando que a palavra do Senhor Jesus, ela não pode ser mudada. Jesus Cristo é o mesmo. Nós podemos ver Hebreus capítulo 13, versículo 8. Abra sua Bíblia e leia comigo em nome de Jesus. Diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Não podemos nos acomodar, nem podemos nos influenciar ou se conformar com os padrões imorais deste mundo. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, vamos ler aqui mais uma referência da palavra de Deus para a meditação dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então vamos para a leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13. A leitura bíblica em classe se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Amém? A palavra do Senhor diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis.
antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O objetivo geral dessa lição é apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã. A verdade prática, o comentarista diz: as escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Vamos para a introdução. O comentarista da lição diz: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre, veremos que a ética cristã difere da secular, enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus. Amém. Então, meus amados, nós podemos, voltando aqui um pouco sobre o conceito de ética na lição de número 1, ver que a ética é muito importante nos dias atuais. Porque nós sabemos que a ética cristã é diferente da ética secular, como nós já estudamos na lição de número 1. Então nós não podemos ver, por sua vez, a ética secular nas escolas, nos ambientes de trabalho, como padrão para nós como cristãos. Porque a ética cristã, ela difere da ética secular, porque a ética secular, ela se adapta com a cultura. Ela, por sua vez, ela é modelada no decorrer do tempo, das influências da ciência. Mas a ética cristã não. Ela permanece a mesma até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a introdução da lição de número 2, nós vamos ver que as teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores deste conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época acrescentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos do viver em santidade em todas as épocas e culturas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. O ponto central da introdução é, apesar do espírito de relativista de nosso tempo, a palavra de Deus, ela não muda. Então passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam. Nós não podemos, como cristãos, nos adaptar ao relativismo mundano. Por exemplo, para o mundo hoje, está se tornando normal o casamento de homossexual, o casamento de pessoas do mesmo gênero. Mas pela palavra de Deus ainda, isso é uma abominação. Você pode ver aqui comigo, leia comigo em Levítico. Vamos voltar aqui no Antigo Testamento, no Pentateuco, e ver que a palavra de Deus em relação a este assunto, ela não mudou. É uma lei moral que não pode ser mudada, porque existem uniões que para Deus são lícitas. E existem uniões na Bíblia que elas são consideradas ilícitas. E uma das uniões ilícitas dentro do livro de Levítico, que é o Pentateuco, escrito por Moisés, é que diz que o homem não deite com homem, com varão, como se fosse marão, porque a abominação é. Então, meus amados, não podemos nos conformar com o modelo de sociedade que este mundo está pregando, a cultura, né, irmão? Por quê? Porque a cultura do mundo, a cultura, por sua vez, das sociedades, elas não podem mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável, amém? Então é justamente sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Se você for ver lá no livro de Apocalipse, nós vimos Levítico que abominação é, por sua vez, a união de
homossexuais. Em Apocalipse ainda podemos perceber que os abomináveis, eles não entrarão no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, os abomináveis, eles não terão direito a entrar na nova Jerusalém. Então, com esta palavra, nós podemos sim saber que Deus não aprova a ideologia de gênero. Essa ideologia que eu considero satânica. Essa ideologia que eu considero perniciosa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu falei em Levítico, vamos ler aqui, Levítico capítulo 11, versículo 10. Levítico faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico, capítulo 11, Levítico. Os irmãos, abram suas Bíblias, irmãos, para acompanhar a leitura da palavra de Deus, pois sempre é importante acompanhar a escola bíblica dominical com a Bíblia aberta. Amém, meus amados? Vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levítico 18, perdão, eu disse 11, é Levítico 18, versículo de número 22, da palavra de Deus. Levítico, capítulo 18, versículo 22, da palavra do Senhor. Amém? A epígrafe do capítulo 18, essa parte que fala sobre uniões abomináveis. São as uniões que a Bíblia considera abominação. Levítico 18, versículo de número 22, diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Então, é abominação a união homossexual, o casamento entre 2 homens ou 2 mulheres, ou pessoas do mesmo gênero. Então, a ideologia de gênero, ela tenta fazer com que crianças, elas não decidam ainda o seu sexo, porque elas vão descobrir com o tempo qual é o sexo que elas vão querer ter. Então, podemos perceber que isso foge do padrão que Deus estabeleceu, como nós lemos no textual: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea, Deus não deixou outro tipo de sexo. Então, é abominação aos olhos do Senhor. Vamos para o tópico de número 1 da lição, a ideologia de gênero. Primeiro subtópico, definição de ideologia. O termo foi desenvolvido pelos franceses Destutt e Tracy, 1758 a 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista, 1848. A palavra é composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logos, com sentido de raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Então, é uma ideologia, é o que seria ideal para um determinado grupo, mas, na realidade, dentro da palavra de Deus, não é ideal esse tipo de união. Como nós já lemos em Levítico 19, versículo 22, está claro.
Não é, irmãos? Não pode varão deitar com varão como se fosse mulher. Da mesma forma, a mulher se deitar com varoa como se fosse homem, porque é abominação aos olhos do Senhor. Vamos para o subtópico 2, ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego gênero, significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Então, mais uma vez, essas ideologias, elas fogem da palavra de Deus e nós não podemos considerar como algo que edifique a vida do crente. Nós podemos sim considerar como uma seta do diabo, mais uma astuta do diabo, cilada do diabo, para enganar as pessoas. Porque nós sabemos que a principal finalidade do diabo, o nosso adversário, é enganar as pessoas. Ele enganou Eva quando Eva estava no jardim do Éden. Ele disse a Eva que se ele comesse daquele fruto, ela não morreria. E ela, por sua vez, achou que não morreria, comeu e pecou e acabou morrendo. O diabo, lá em João 8,44, é considerado como o pai da mentira. Então, o pai da mentira, que é o diabo, ele vem tentando desde o jardim do Éden enganar o homem, enganar a humanidade. Não é, irmãos? Quando enganou Eva, e Eva, por sua vez, influenciou Adão. E assim, por sua vez, o pecado foi gerado. Hoje, a ideologia de gênero é mais uma mentira do diabo para tentar fazer com que as pessoas sejam enganadas e, com isso, percam a sua salvação. Então, meus amados, eu estou sendo bem claro e objetivo em relação a essa ideologia de gênero. É uma mentira do diabo que, por sua vez, pode destruir a salvação das pessoas que nela crerem e que nela seguirem. Então, vamos combater à luz da Bíblia tal ardis do Satanás. Vamos para o subtópico 3, machismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Nos escritos machistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. O machismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, 1884, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e machista Simone de Beauvoir, a autora da obra O Segundo Sexo, 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, do contexto social machista, que deu origem à luta de classe, surgiu a ideologia culturalista, como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos da sociedade atual. É claro que Deus deixou na sua palavra os papéis, não é? Lá em Efésios, se você for abrir sua Bíblia agora comigo, Efésios capítulo 5, o próprio apóstolo Paulo, ele deixou os papéis da mulher e os papéis do homem. Efésios 5, versículo 22 em diante, você vai ver os deveres domésticos. Dentro da família existem deveres para o homem e para a mulher. E quando não são seguidos esses deveres, acontece o quê? Divórcio, acontece brigas no relacionamento, desentendimentos, porque estão contrariando o papel do marido e o papel da esposa dentro da família. E a Bíblia começa dizendo em Efésios 5, 22, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Então a mulher dentro da sua casa, ela é sujeita ao seu marido. Quando a mulher ela não se sujeita ao marido, como ao Senhor, ela está fugindo
do padrão bíblico. Ela pode se levar pelo feminismo, que prega que a mulher ela não se sujeita ao marido. Por exemplo, pelo contrário, a mulher ela é igual ao marido. Então, isso foge do padrão bíblico, isso já se leva pela teoria dessas feministas, chamada Simone de Beauvoir, que ela defendeu o quê? Ela é autora do livro O Segundo Sexo. E daí gera o quê? Brigas, divórcio, separação, desentendimento dentro da família. Porque o padrão, o papel do marido e da mulher devem ser seguidos pela palavra de Deus. Principalmente o casal cristão, em que os dois já são crentes. Eu não digo quando aqueles estão ainda no jugo desigual. O marido é crente e a esposa não é. Mas se os dois já são evangélicos, devem seguir esses conselhos escritos aqui em Efésios 5, do versículo 22 em diante. Versículo 23 diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, quando por sua vez a mulher não quer se sujeitar ao marido dentro da família, dentro de casa, ela está se levando pelo padrão do feminismo, né? Que Simone de Beauvoir, ela escreveu o Segundo Sexo. E por detrás dessa teoria aí, existe a ação de Satanás, do diabo, mais uma vez, irmãos, para destruir a família, é claro. Porque a família hoje é o principal alvo de destruição do diabo, né, irmãos? Nós sabemos disso. Então nós temos que estar bem vigilantes em relação aos conselhos paulinos, em relação aos deveres domésticos. Agora vamos ver os deveres do homem dentro da família. Versículo 25 da palavra de Deus diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, esses deveres devem ser do marido. O marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela? Ele morreu na cruz por nossos pecados, que nós somos a igreja de Jesus. Assim o marido também deve quê? Se esforçar para trazer o alimento, não só o pão, não só a roupa, não só o dinheiro para dentro de casa, mas a função do marido, o papel do esposo, é também trazer o pão espiritual, que é a palavra de Deus, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. E quando o marido ele não está fazendo este papel, Satanás, ele começa a agir no casamento da família. Porque a função do marido é ser cabeça, é ser o símbolo de Cristo na igreja. E o marido, quando ele não faz esse papel, Satanás, ele acha brecha no casamento para destruir. Não é, irmãos? Então, quando há obediência aqui aos deveres domésticos, com certeza a família estará protegida pela palavra de Deus. Né? Ela estará protegida porque ela está debaixo da palavra de Deus. Mas quando o marido ele não faz a sua parte, ele não leva a sua esposa para a igreja, ele não lê a Bíblia para a sua esposa, ele não ora com a sua esposa, ele não conduz os seus filhos no caminho do Senhor, aí a consequência, irmãos, mais tarde é a queda, é a destruição, principalmente da família. Então, tudo isso nós estamos orientando para o bem da família, porque nós sabemos que é a principal instituição que Deus criou. Vamos para o tópico 2. Lembrando que na igreja em que nós fazemos parte, eu como dirigente da igreja, nós já realizamos 2 encontros de casal. E nosso objetivo é cada vez mais investir no campo da família. Não é? Culto da família, nós já fizemos, por sua vez, culto da família, encontro de casal, porque é uma área que as igrejas devem trabalhar muito, que é a questão da família. Vamos para o tópico de número 2.
Consequências da ideologia de gênero. Subtópico de número 1, troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico macho e fêmea como um fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos. Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 25, Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de outra pessoa agora é definido pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitar esse novo papel. Além disso, faz-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Romanos 1, versículo 25 ao 32, Efésios 5, versículo 22 ao 33. Então, essa troca de papéis entre homens e mulheres, meus amados, é consequências da ideologia de gênero, que é uma teoria satânica. É, por sua vez, um ardid de Satanás para destruir as almas e lançarem no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque nós vimos nesta lição, nós lemos em Levítico, na palavra de Deus, no capítulo 19, versículo 22, que abominação o homossexualismo é abominação. Nós lemos lá em Apocalipse que os abomináveis, eles não entrarão pelas portas da nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 8. Ou seja, com esses dois versículos da Bíblia, nós temos toda a segurança de dizer que o homossexualismo é uma obra de Satanás na humanidade para destruir a salvação das pessoas. Se você, por sua vez, conhece alguém que é homossexual, tenha amor por ele, não vai julgá-lo, não tenha preconceito, porque isso não vai ajudar. Mostre na palavra de Deus com amor que Jesus o ama e Jesus o quer libertar desse pecado. Amém? Vamos para o subtópico de número 2, confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos desta ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldados ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. É o aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo, Romanos 1, versículo 26 e 27. Essa definição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura de se rebelar contra o seu Criador. Romanos 9, versículo 20. Por sua vez, uma rebeldia contra o Criador, porque Deus fez macho e fêmea. Então, quando o homem, ele quer, não é, irmãos, mudar o gênero, ele quer, não é, se vestir como mulher e a mulher se vestir como homem, não é, irmãos? Eles estão se rebelando contra o Criador. Eles estão contrariando o padrão que Deus já determinou desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Então, jamais a igreja do Senhor Jesus pode se conformar com essa ideologia de gênero. É uma ideologia de Satanás para destruir as famílias, destruir o padrão bíblico de família que Deus deixou na sua palavra. Terceiro subtópico, desvalorização do casamento e da família. A ideia é de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoca um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador, Gênesis 2:24, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Este e outros males são resultados da depravação humana e sinais da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Então, com certeza,
a família tem sido massacrada, criticada, desvalorizada. E com essa ideologia de gênero, hoje, meus amados, dentro das escolas, as crianças, não é, irmãos? Elas já têm esse incentivo satânico delas não quererem decidir o sexo que elas têm. Quando elas crescerem, é que elas vão saber se elas quererão ser homossexual ou heterossexual. Meus amados, ou bissexual. Isso é um absurdo, é uma aberração diante de Deus, porque é uma rebelião contra os princípios da moral e da família. Então, nós não podemos nos calar como missionário, como presbítero da casa do Senhor. Eu não posso me calar e não posso deixar de pregar esta palavra, a verdade. Porque a Bíblia diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E este canal é um canal que tem como tema, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós criamos este canal no YouTube, nós temos o propósito de pregar e ensinar a verdade. Doem quem doer, a verdade tem que ser pregada e ensinada nos cultos das igrejas. É assim que nós temos no canal EBD tentado deixar bem transparente para os irmãos. Não é, irmãos? Nós não temos ainda um canal com slides, com efeitos sonoros, mas os irmãos podem perceber que durante o ensino da escola bíblica do canal EBD, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, nós temos sido bem claros, bem objetivos, bem simples na forma de ensino, para que os irmãos possam melhor compreender. Amém? Vamos para o tópico 3, ideal divino quanto ao sexo. Primeiro subtópico, criação de dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 27. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino. O homem designado por Deus como macho, a mulher como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 ao 19. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não podemos nos conformar e nos influenciar com a ideologia de gênero, porque é uma ideologia satânica para destruir a família cristã, para destruir as almas daqueles que seguirem na prática do homossexualismo, na prática do bissexualismo. Nós sabemos que Deus criou macho e fêmea, e assim, ponto final. Essa deve ser a mensagem que deve ser ensinada nas igrejas, por sua vez cristãs, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, casamento monogâmico e heterossexual. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. A diferença dos sexos visa a complementariedade mútua da união conjugal. Nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão. 1 Coríntios 11, versículo 11. Assim mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece inalterável. Mateus 24, versículo 35. Então, monogâmico é um homem para uma mulher. Poligamia não é a vontade de Deus. No casamento bíblico da Bíblia Sagrada, nós vimos lá em Gênesis 2, 24, no início da lição: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher. Está no singular, não está no plural. Então, é um homem para uma mulher. Então, toda união em que o homem tem mais de uma mulher é pecado, é adultério, é prostituição. E a consequência do pecado é o quê? É a morte. A Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, combatemos dentro da palavra de Deus, mostrando tudo aqui dentro da palavra de Deus. Vamos para o terceiro subtópico: educação dos filhos com distinção do sexo. Educar não consiste apenas em suprir os meios
de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar os filhos na demonstração do Senhor. Efésios 6,4. Promover o diálogo e o amor mútuo no lar. Efésios 6, versículo 1 e 2. A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente e personalidades díspares. E responsabilidade dos pais ensinar isso. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não discriminando-os, mas se posicionando com toda firmeza na distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de gêneros. Gênesis 1, versículo 27, Gênesis 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12, Efésios 5, versículo 22 ao 25. Vamos para a conclusão da lição. Então, nós vimos aqui no subtópico 3 que a obrigação dos pais, não é, irmãos? É a obrigação dos pais instruir a criança, instruir os filhos no caminho de Deus e também ensinar eles. Quando uma mulher ela está gestante, no 5º mês da gestação, ela faz um exame chamado ultrassonografia obstétrica morfológica. E nessa ultrassonografia se sabe o sexo da criança. Às vezes com 4 meses já se sabe o sexo da criança. A mãe e o pai já ficam preparados para preparar o enxoval, as roupinhas da criança. Então, irmãos, o sexo é algo que tem influência também é influenciado pela questão anatômica. Essa ideologia de gênero, ela não considera as questões biológicas, mas quando uma criança é do sexo masculino, na ultrassom nós vemos o quê? O brotinho, o pênis. Quando é do sexo feminino, é a vagina. E assim por diante. Isso não é pecado o pai orientar o filho e dizer a ele e à mulher o que é menstruação, o que é menarca, o que é, por sua vez, o sexo masculino e o sexo feminino. Irmãos, isso é também papel dos pais. Não deixe só o mundo ensinar os seus filhos, porque o mundo ensina da maneira errada. E quando você se der conta, você já está enganado há muito tempo. Então, cuidado, pais, oriente seus filhos, eduque seus filhos dentro de casa. Não só coloque papel nas escolas. Vamos para a conclusão. A ideologia de gênero